Bom dia, vamos começar a nossa aula inaugural. O pessoal está ali acabando de assinar, então vamos nos acomodar aí para começar a aula. Então, nós temos o prazer de receber na aula inaugural a professora Alessandra Nicodemo, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, desenvolve pesquisas no campo da educação de jovens e adultos, do ensino de história, com ênfase das políticas educacionais nos estudos de currículo e processos formativos docentes, da educação básica, e autora do livro Conhecimento e Docência, Caminhos Cruzados na Educação de Jovens e Adultos. Então, Alessandra, agradecer muitíssimo o seu aceite pelo convite, falar do prazer em estar recebendo você aqui hoje e também da nossa consciência da relevância da temática da sua pesquisa, do trabalho que você desenvolve. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos, todas e todos. É uma alegria estar aqui nesse espaço, fazendo uma discussão tão relevante hoje para a justiça social e para o desenvolvimento desse país. Quero agradecer o convite ao meu querido amigo Renato também. É uma alegria a gente poder estar falando da educação de jovens e adultos. Só vou falar um pouquinho. Eu coordeno um coletivo na UFRJ, que é o Coletivo de Pesquisa, Desigualdade Social, Juventudes e Educação de Jovens e Adultos, e atuo também no Fórum de Educação de Jovens e Adultos, que é um movimento social de mais de 30 anos aqui no Brasil, que luta pela política pública da educação de jovens e adultos de fato, para o debate público dessa modalidade. O Fórum EJA se reúne em toda terceira segunda-feira na UERJ. Então estão todos e todas convidados a se agregar, a participar, ok? Dito isso, o desafio que me foi colocado era discutir a educação de jovens e adultos e a formação docente. Esse é um tema muito caro para o campo da educação de jovens e adultos. E aí eu vou tentar interfacear essa discussão com a análise da política pública da EJA hoje, não é? Então, de que forma ou qual é o quadro que a gente tem hoje da educação de jovens e adultos? Então, vamos começar. Deixa eu me achar aqui aonde? Como é que... E aí a primeira coisa, para quem construímos a EJA? Eu acho que essa é a primeira início da nossa conversa, para quem a gente constrói a EJA? E aí quando eu boto, para quem a gente constrói, porque a educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade garantida na legislação, então tem todo um arcabouço legal que vem desde a Constituição de 88, na LDB, nas diretrizes curriculares de 2000, as diretrizes operacionais. A gente teve uma diretriz operacional no governo Bolsonaro, depois uma outra agora, ano passado, no governo Lula. Então, tem toda uma legislação que garante que essa modalidade seja de fato ofertada. Ela é um direito. Mas ela não é um direito garantido. Ela é um direito em construção. Então, é por isso que eu falo assim, por que a gente constrói a EJA? Porque a gente ainda está construindo a EJA, Então, para quem a gente constrói? Quem é esse sujeito da EJA, E aí eu coloco aqui, não se trata apenas de uma especificidade etária. E aí quando eu falo essa questão etária, quem é o público da EJA? São todos os brasileiros e brasileiras que tenham mais de 15 anos que não completaram o ensino fundamental. Tenham mais de 18 anos e não tenham completado o ensino médio e não sejam alfabetizados. Esse é o público da educação de jovens e adultos. Falando assim, e normalmente é encarado, isso parece como uma coisa residual. É residual, então é aquele sujeito que não se escolarizou. Aí vamos pensar se realmente é residual,
mas, sobretudo, de uma especificidade social, cultural e histórica, marcada por trajetórias interrompidas e pelo mundo do trabalho. Então, esse é o sujeito. E aí a gente bota um idoso, um adulto, um jovem. Então, a gente está falando de um público muito diverso na sua questão etária. Então, porque ele vai de 15 anos a 99 anos. Então, a gente imaginar, né, essa diversidade. E essa ideia de trajetórias interrompidas. Ou seja, ou ele nunca chegou à escola, ou ele chegou à escola e a escola não foi capaz de garantir a sua escolarização. Hoje, quando a gente pensa 2026, a gente tem muito mais esse perfil desse sujeito que foi à escola. Se eu estivesse falando da EJA 40 anos atrás, talvez eu teria um perfil daquele que nem chegou à escola. Mas a partir dos anos 90, quando a gente universaliza a educação básica, quando a gente consegue, né, esse feito enquanto país, ao mesmo tempo que a gente comemora que todas as crianças estão no ensino fundamental, a partir dos anos 90, essa inserção na escola pública, ela também expulsa. Então não é uma garantia de que, então botamos todo mundo na escola. Os sujeitos da EJA de hoje são os sujeitos que nos anos 90, nos anos 2000, já acessaram a escola. E aí tem um fenômeno que tem marcado a EJA nessa discussão do perfil, que a gente chama da juvenilização da EJA. Ou seja, cada vez mais jovens que acessam a EJA porque tiveram a sua trajetória escolar interrompida. Então, se há 40 anos atrás era aquela senhora, aquele senhor que nunca conseguiu acessar a escola, agora a gente tem esse sujeito que às vezes é transferido do ensino regular para a educação de jovens e adultos e não é nem avisado. Algumas redes públicas, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, transfere o aluno, quando ele fez 16 anos, não concluiu o ensino fundamental, transfere o aluno para a noite. E aí a gente tem um estudo muito interessante, uma dissertação de mestrado de uma companheira do Fórum EJA, que ela bota despeja na EJA. Porque o programa se chama PEJA, né? O programa da prefeitura se chamava, né? Agora alterou. Então, e aí tem uma banca, né, de uma monografia que eu participei, de uma professora, de uma turma de alfabetização, que o aluno perguntou, o entendimento dele, ele que tinha só mudado de turma. Ele foi para a noite e ele falou, professor, eu mudei de turma, né? Porque ele não conseguia. Então, assim, nem esse respeito dele entender que ele está indo para uma outra modalidade. Então, tem esse movimento dessa juvenilização. Tem turmas da EJA Rio aqui, inteira de alfabetização com alunos com menos de 29 anos. Então isso é um novo ponto de inflexão para a modalidade. A garantia do direito à educação que a gente hoje tem, não necessariamente é a garantia da escolarização desses sujeitos. Então a gente tem os senhores, esses que, né, acessaram um pouco a escola, a gente tem esse jovem, a gente tem o trabalhador. Então, e aí no finalzinho, eu não consegui chegar daqui, eu vou colocar: a educação de jovens e adultos exige o reconhecimento do educando como sujeito pleno de conhecimento e do conhecimento. Obrigada. Sujeito pleno de conhecimento e do conhecimento. Obrigada, querida. Tem um dos poucos textos sobre psicologia da aprendizagem, do campo da psicologia para a EJA, da Marta Cole, que ela vai usar essa discussão. Jovens e adultos como sujeitos da aprendizagem e do conhecimento. Isso é muito importante da gente entender. Porque a educação de jovens e adultos sempre foi considerada alguma coisa compensatória. Então vamos lá e certificamos. Mas quando eu digo que ele é um sujeito de conhecimento, portanto ele traz conhecimentos prévios, e do conhecimento porque ele tem o direito de acessar o conhecimento que a humanidade acumulou e que a gente definiu que é conteúdo escolar. Então esse é um direito dele, né? Então essas são duas questões para a gente começar a falar de quem é esse sujeito da educação de jovens e adultos. E aí, para a gente agora falar em números, e a gente entender que não é residual, a gente tem uma dívida educacional de 68 milhões de brasileiros e brasileiras que não concluíram a educação básica.
Se a gente imagina que o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, a gente tem aí um número bastante significativo. Eu considero, eu sei que pode parecer estranho eu falar isso, mas eu considero hoje, estranho porque eu sou uma pesquisadora do campo, a maior dívida educacional do país hoje é da conta de 68 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. Eu sei que a construção de creches é fundamental, a melhoria das escolas do ensino fundamental, a permanência do aluno do ensino médio, que ele evade muito, mas a gente precisa, de fato, enfrentar essa dívida. Então, quando a gente fala da EJA, a gente não está falando de alguma coisa residual. A gente está falando de um quantitativo muito significativo. Dentro desses 68 milhões, só para pontuar, nós temos 9 milhões de não alfabetizados. Aí a gente pensa, qual é a população de Portugal? Então, 10, 12 milhões. Exatamente, é um Portugal inteiro. Qual é a população do Uruguai? 3 milhões e meio. 3 uruguaios. É só para a gente ter a dimensão dessa dívida. É claro que, Alessandro, mas nós somos um país de mais de 200 milhões, então, né? E aí, apontando aqui duas coisas. Uma, apenas 56% das pessoas com menos de 25 anos finalizam o ensino médio. Ou seja, a gente tem aí 44 que não concluem o ensino médio. Esses são esses jovens que vão nesse processo que eu estou falando da juvenilização. Bem, e as matrículas da EJA? Então nós temos esse quantitativo e temos, vamos pensar, então a gente tem matrículas, né? As matrículas da educação de jovens e adultos vêm em descenso em torno de 20% desde os anos 2000. Vamos entender isso porque a pandemia também ela é um ponto de inflexão, né? A gente tem reduzido em todas as etapas e outras modalidades de educação do campo, por exemplo, uma redução no número de matrículas. Mas é muito preocupante essa redução porque nós estamos reduzindo de 3 milhões e pouco para 2 milhões. Ou seja, a gente tem uma demanda de 68 milhões e hoje a gente tem um pouco mais de 2 milhões de matrículas na educação de jovens e adultos. Então aí a gente vê essa dimensão. Então a gente tinha em torno lá dos anos 2000, 3 milhões e a gente vem em descenso em 20%. Então mostra que esse desafio é bem significativo, ok? E aí, a gente vai tentar entender por que essas matrículas não conseguem ampliar. O que está acontecendo na política pública que essas matrículas não ampliam, né? Não se ampliam de fato, né, para dar conta dessa demanda. Tem um conceito que foi cunhado pelos estudos lá do nosso coletivo chamado desescolarização. Porque é importante a gente voltar aqui só um pouquinho na história da educação. Eu falei que a gente teve um avanço legal. Então a gente avançou na Constituição de 88, avançamos na LDB, avançamos nas diretrizes e isso impactou a oferta da EJA por redes estaduais e municipais. Porque a gente sabe que quem de fato oferta o ensino fundamental e médio são as redes estaduais e municipais. Então, o professor Gilmar Fávero vai falar que essa legislação foi trazendo uma capilarização da oferta nas redes municipais e estaduais. Então, a gente estava avançando nessa política. Claro que 3 milhões de matrículas está muito aquém da nossa demanda, mas a gente seguia, né, a partir dos anos 90 e 2000, num crescente. Essa queda da matrícula a gente entende como desescolarização. E o que seria isso? Seria um modelo que vai ser implementado mais dos anos para frente de 2010, de oferta da educação de jovens e adultos fora da escola. E o que seria isso? Por exemplo, os exames de certificação. Você pega esse sujeito, abre uma política de certificação, certifica ele não é escolarizado, mas você avança nos índices de escolarização. Então, a política pública está muito mais preocupada com os índices, com as estatísticas, do que de fato garantir escola.
Então, existem dois modelos que vão avançar a partir de 2010, que vai ser a educação à distância e a certificação. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, se inscreveram, a partir de 2017, 2018, se inscreveram para o INSEJA 2 milhões de pessoas. Um exame de certificação que é quase o número das matrículas que a gente tem. E isso aconteceu a partir de 2017, porque foi uma girada na política do governo federal que esvazia o financiamento da EJA, esvazia as políticas da EJA e passa a incentivar o INSEJA. Nesse mesmo momento, o Enem deixa de certificar. Não sei se vocês lembram disso, talvez vocês, o pessoal um pouquinho mais velho, que o Enem certificava para o ensino médio. Então, em 2017, nessa girada que passa a ocorrer a política pública, você tira o Enem como certificação, até porque tinha essa intenção que o Enem ficasse mais complexo, para diminuir um pouco essa entrada. Então vamos pensar o contexto de 2017, a gente está no governo Temer. Então essa questão da educação, temos várias reformas acontecendo, reforma do ensino médio, BNCC, tudo a toque de caixa, né? Então são várias contra-reformas nesse contexto político e obviamente que isso também vai resvalar na educação de jovens e adultos. Então no nosso caso, primeiro, a reforma do ensino médio. O que a reforma do ensino médio vai dizer? Que 80% da EJA pode ser ofertada em EAD. Está lá, na letra da lei. A gente tem uma legislação de 2017 que regulamenta, de novo, a educação à distância. E ela coloca a EJA prioritariamente como educação à distância no âmbito da educação básica. Então, é toda uma política. Em 2017, há uma massiva propaganda do governo federal para o INSEJA. Quem é um pouco mais velho vai lembrar que o INSEJA hoje é uma coisa que está no imaginário educacional. A gente escuta a prova do INSEJA. Isso não era assim. O INSEJA foi criado para ser uma prova para estrangeiros que estavam em privação de liberdade fora do Brasil, né? Ou estrangeiros que moravam e queriam fazer essa correção. Então o INSEJA ele teve várias características, mas nunca foi ser uma política de certificação em massa. Em 2017 isso ocorre, certo? Então o que eu estou falando? É a progressiva retirada da oferta presencial e qualificada da EJA, substituindo por mecanismos alternativos, orientados por agendas neoliberais. Ou seja, você economiza, né, você retira o investimento público da educação. Como é que você faz isso? Ah, mas a gente tem uma dívida, tem 68 milhões de brasileiros que precisam ser escolarizados, mas então a gente certifica de qualquer jeito. Aquilo que a gente chama de certificação vazia, né? E aí eu termino, né, desloca a função social do Estado para a responsabilização individual. Não é mais a política pública que vai garantir que ele se certifique. É ele e a capacidade dele de passar no INSEJA. Então você passa a responsabilizar o sujeito da EJA pelo seu próprio desenvolvimento. Certo? Então esse conceito da desescolarização tem vários estudos que a gente está situando essa política. E aí eu acho que é importante a gente estar atento. Aí, como desdobramento disso, o coletivo de pesquisa foi entender o INSEJA. Ah, então tá, então a política prioritária é a certificação. Essa política dá certo? Essa política certifica? Não certifica. Então, para além de toda a crítica que a gente vai fazer sobre a certificação ser uma negação de direito, quando a gente vai para os números do INSEJA, a gente vê claramente que como política pública ela é um fracasso. Por que ela é um fracasso? Porque se inscrever é uma coisa, 2 milhões de pessoas se inscrevem para fazer a prova. Mas no dia você ter o lápis, ter a passagem, ter conseguido tomar um café, conseguir a folga no trabalho, na escala 6x1, para ir fazer a prova, é uma distância imensa. Então nós temos 2 milhões de inscritos, mas a gente tem menos de 30% que de fato vão acessar a prova. Então, por si só, né, e é muito importante que a gente entenda isso, né, enquanto pesquisadores do campo, a política, se a gente pensar no limite dela, ela já não vai dar certo. E aí são esses dados que a gente vai trazer aqui, né?
a taxa de comparecimento do Rio de Janeiro e do Brasil, né? E aí eu concluo, o simples acesso à prova não se converte em formação efetiva. Muitos inscritos sequer comparecem, revelando a precariedade socioeconômica e a total ausência de acompanhamento pedagógico. Aí esse é um ponto muito importante. Porque eu falei do lápis, do café da manhã, da folga do trabalho, mas existe uma outra coisa, que é esse sujeito estar com a sua autoestima pedagógica suficientemente forte, fortalecida, para ter coragem de ir lá e fazer essa prova. Quem fez prova aqui de seleção, quem fez prova de concurso, sabe exatamente do que eu estou falando. Esse sujeito vai sair... Quem é esse sujeito que não se escolarizou? É aquilo que o professor Miguel Arroio fala, é o sujeito na base da sociedade. Da classe trabalhadora, ele está na base, ele é mais subalternizado, é o que trabalhou a semana inteira, num trabalho mais precarizado, com mais esforço físico. E aí ele tem coragem de sozinho acessar uma prova, fazer uma prova e ser certificado. Então a gente vai ter, durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro, todo o investimento no INSEJA que de fato não se efetivou numa política pública. Na pior escola da educação de jovens e adultos, na pior escola, na escola com mais problemas, não existe uma aprovação só de 30%. Não existe. Então a gente pode falar sem medo de errar que a escola presencial é muito mais eficiente do que esse modelo desescolarizado, né? Eu nem vou entrar no debate da EAD, porque o ensino remoto, a Covid, tudo isso que aconteceu mostrou para a gente, né, a complexidade do que é a educação à distância. Então tem vários estudos, eu nem vou entrar, porque não daria tempo, nem vou entrar nisso, mas pensando os dois mecanismos de desescolarização, a certificação e a EAD, a gente pode dizer que são dois modelos fadados ao fracasso. Porque durante o ensino remoto, todos vocês, talvez, se são novos, viveram isso. Durante o ensino médio, o que foi o ensino remoto? Você imagina isso para o sujeito da educação de jovens e adultos, que a família inteira só tem somente um celular. Um celular, que aí servia para os alunos, os filhos e para os pais. Como você, que tem o letramento ainda precário, consegue acessar o Google Sala de Aula? Como você tem uma internet estável para que você possa assistir uma aula síncrona? Então, a EAD também não é o caminho. E a gente percebe claramente que de 2017, quando esse projeto vai sendo colocado em curso, hoje a certificação está avançando mais do que a EAD na política pública. E é importante também ressaltar que a gente, né, e isso foi uma luta dos fóruns de EJA, as diretrizes operacionais que saíram no ano passado para a EJA proibiu a EAD no ensino fundamental e somente 50% da carga horária no ensino médio. Foi uma vitória dos movimentos sociais, porque ficou muito claro que não é possível achar que você vai escolarizar de forma qualificada um sujeito da EJA que vive a realidade que vive com educação à distância, né? Mas aí, continuando, a política de certificação, ao contrário da EAD, que deu um refluxo, ela vai crescendo de vento e polpa e ela vai ganhando o que eu estou chamando de uma perspectiva multiescalar, né? De desescolarização. Ou seja, diferentes redes começam a certificar. Eu vou trazer 3 exemplos. Aqui no governo federal a gente tem o INSEJA. É claro que hoje essa propaganda diminuiu, né? O governo federal atualmente tem outros investimentos na educação de jovens e adultos, a gente vai ver isso, mas o INSEJA continua aí como uma possibilidade. Aqui na rede estadual, a CEDUC criou um exame chamado Segunda Chance. Esse exame é um exame compulsório que todos os alunos matriculados nas turmas da CEDUC que estão fora da idade foram automaticamente inscritos no exame, sem perguntar se ele queria fazer o exame. Então, você tem mais de 18 anos, não concluiu o ensino médio, você automaticamente foi inscrito no Segunda Chance.
uma prova que foi feita dentro da escola na busca dessa certificação. Aqui também a sociedade civil se organizou, os professores, o CEP, né, e foi denunciando para os alunos que isso, na verdade, era uma negação do direito à escolarização. Porque é aquilo que o Milton Santos vai falar sobre a globalização como falácia. Você faz um discurso, olha, você vai ganhar o certificado. Para que você vai continuar estudando? Faz a prova que você já vai terminar o ensino médio. A questão é que você termina esse ensino médio sem ter acumulado o conhecimento que aquela etapa de ensino implicaria. Então você ganha o certificado e fica parado, né? E aí eu trouxe um exemplo do município de Rio das Ostras, que criou um exame chamado EMEFRO, que também é um exame de certificação que passa por dentro das escolas. Todos os alunos com mais de 15 anos que estão nas turmas do ensino fundamental, não importa se ele está no 9º ano, isso é muito perverso, porque no 9º ano ele pode estar atrasado 1 ou 2 anos. Você pega esse menino, escreve ele na prova, e aí ele vai ser certificado. Isso está criando, por exemplo, um problema, porque ele é certificado e não consegue fazer a matrícula no ensino médio. Isso no caso lá de Rio das Ostras. Então, esses são arranjos aonde você vai tirando os alunos da escola, negando o direito à educação, mas certificando para dar resposta à sociedade, não é? E aí uma pergunta que é feita dentro, né, da discussão: Alessandra, você é contra a certificação? Não sou. Eu acho que a certificação é uma forma de oferta da EJA. Tem sujeitos que trabalham em escalas, que são militares, que são segurança, que tem conhecimento acumulado, que pode sim estudar por conta própria e fazer um exame de certificação. Isso é uma possibilidade, eu acho que ela é um perfil. O que ela não pode é virar a política prioritária, né? Então a certificação é um direito de exceção para um determinado. Quando ela é convertida em política prioritária, ela vai ser essa ferramenta de aligeiramento, né? De certificar de qualquer jeito, tá? Aí avançando, e aí eu coloquei aqui quais são as duas lógicas que estão na disputa, né? Porque aí a gente está disputando o sentido da educação de jovens e adultos. A gente avançou na legislação, mas a prática está levando a uma outra coisa, né? Então, qual é essa lógica neoliberal da certificação? Exames pontuais acelerados, a responsabilização individual do estudante, estatísticas e metas administrativas como fim. O importante é a gente dar conta da estatística. Eu sei que a gente dos movimentos sociais, a gente fica falando 68 milhões, e aí isso leva a vamos resolver o problema, mas como é que a gente resolve o problema dessa forma? E ela é uma experiência isolada e aligeirada, né? E ao contrário disso, direito à educação, porque esses são sujeitos de direito, seria uma formação contínua e presencial, um dever estrutural do Estado, um acompanhamento pedagógico qualificado e principalmente uma experiência coletiva, cidadã e socialmente referenciada. Isso aqui a gente já tem na legislação, então isso é importante ser dito. Eu sei que eu falei isso algumas vezes. Isso está na legislação, o que a gente precisa é garantir, né? E aí eu queria só avançar numa reflexão que eu tenho feito agora, que é o efeito disso no ensino regular. Às vezes o termo ensino regular não é legal, porque parece que os alunos da EJA não estão no regular, mas na falta de um melhor termo, né? Hoje a gente vive o que a gente chama de uma pressão muito forte para os alunos do ensino regular da aprovação automática. Não sei se vocês estão acompanhando esse debate. As redes públicas, para alcançar o IDEB, para alcançar índices, porque isso vira propaganda eleitoral dos candidatos, com certeza isso vai aparecer agora no debate eleitoral, né? O prefeito que consegue melhorar o IDEB do seu município, o governador que consegue melhorar o IDEB do seu município. Isso é uma questão que está sendo colocada. De novo, a meta é o mais importante. E aí há uma pressão sobre os professores. E hoje, se a gente pega relatos, né, aqui no município do Rio, a gente tem vários relatos, tem toda uma discussão já feita de pressão dos alunos serem aprovados e não necessariamente
os alunos estarem aptos a seguir na escolarização. Em nenhum momento eu estou defendendo a reprovação como princípio, não é isso. Mas essa aprovação automática, ela vai criando um efeito muito nefasto. E aí eu vou, ter uma pressão administrativa, cumprimento de metas e o foco exclusivo no IDEB. Então, as redes precisam alcançar o IDEB, precisam ter esse índice. Tem relatos da rede municipal que o conselho de classe decidiu a reprovação de um aluno. Quando o professor chega no outro ano para dar aula, o aluno foi aprovado pela direção. A direção entra no sistema e aprova, porque a direção sofre pressão da CRE e a secretaria pressiona a CRE. Então é uma pressão sobre a pressão. Existiu no final do ano, essa tensão ficou muito forte e a gente tem relatos de que era necessário reprovar somente 1% da escola. 1% da escola. Ou seja, não importa o nível das crianças, você tem uma meta a cumprir. Então você tem tantos alunos que você pode reprovar. Com isso, e com essa pressão, muitos professores vão caminhando para uma aprovação automática, que é diferente que a gente teve aqui na Prefeitura do Rio, no governo de César Maia, que era uma aprovação automática no decreto. Estava lá que era aprovação automática. Agora a gente tem uma aprovação automática desvelada. E com isso, a gente vai produzir essa certificação sem aprendizagem. Então, trajetórias vazias, e a produção de excluídos. Então, olha que loucura. A gente certifica no ensino na EJA sem uma formação e a gente aprova automaticamente na rede regular. O que a gente está produzindo? Um contingente populacional que está tendo seu direito negado à educação, ao conhecimento, à experiência escolar. Então, esse mecanismo que acontece na EJA, ele também acontece hoje no ensino regular. Eu acho muito importante todos os espaços que eu tenho tido, mesmo não sendo uma pesquisadora do ensino regular, da gente estar falando sobre isso. Porque isso é muito grave. Isso é muito grave, Então, naturaliza-se a precarização, porque você substitui a formação por estatística. O mais importante é ter o orgulho de dizer: o IDEB do meu município melhorou. O IDEB do Brasil melhorou na alfabetização, tem vários índices, mas a gente precisa estar de olho nisso e precisa estar denunciando isso, Bem, posto isso, feito esse contexto, vamos agora falar um pouquinho sobre a formação de professores na educação de jovens e adultos. Patrícia, eu tenho quanto tempo? A formação docente, na EJA, ele é um campo atravessado por ausências. O que isso significa? A educação de jovens e adultos no Brasil, ela vai começar a se instituir, ela vai ganhar força, entrar no discurso educacional a partir dos anos 30 do século XX. A gente vai ter alguma coisa pontualmente, mas vai ser nos anos 30. E isso é muito importante porque nesse momento da história do Brasil, a gente está virando um Brasil de ponta cabeça, A gente, a partir dos anos dos historiadores aqui presentes, a gente vira um país de ponta cabeça. Ou seja, a gente desloca a população que vivia majoritariamente no campo para as cidades. O quadro que a gente tem hoje de quase mais de 80% da população brasileira vivendo em centros urbanos. A gente virou, porque antes a maior parte da população vivia nos centros rurais. Esse deslocamento da população foi feito de forma muito precária, sem de fato um projeto de país que garantisse isso. Então essa população vai se deslocar para as periferias. A Avenida Brasil, ela é o exemplo mais concreto, quando a gente pensa território, a Avenida Brasil é o exemplo mais concreto desse processo. Conforme ela foi abrindo, os moradores foram se colocando, esses moradores em deslocamento do meio rural para o urbano, foram se colocando nas suas margens. Por isso que a gente vai ter várias áreas favelizadas ali na Avenida Brasil, que é fruto desse processo. E em outras áreas, em outros bairros do Rio de Janeiro também. Porque você expulsa uma população do campo, esse período o campo se mecaniza, vai ficar mais mecanizado, mais concentrado, você desloca essa população do campo, mas você não tem escola,
saúde, moradia, saneamento básico, nada. Você bota as pessoas para se deslocar, não é? Sem nenhuma estrutura. Só que isso passa a ser uma questão muito problemática. E a educação pode ser uma solução. Não que a gente vai ter o desenvolvimento concreto, material de escolas nesse momento, mas a necessidade de escolarizar a população se torna iminente. Porque se eu estou deslocando essa população que vivia em relações oligárquicas no campo, relações políticas oligárquicas, no controle dessa política que marcou o Brasil até os anos 30, agora no meio urbano essa pessoa está muito solta, essa pessoa está muito precária, essa pessoa precisa de uma certa forma ser incorporada no projeto de desenvolvimento. E a escola e a escolarização passa a ser um elemento de formação para esse sujeito. A gente tem um debate muito forte nesse momento, materializado na figura do Jeca Tatu. Talvez os mais novos não vão lembrar, mas os mais velhos vão lembrar do que representava o Jeca Tatu. O Jeca Tatu era esse homem do campo, né? Com matinho na cabeça, com o pé descalço, do Brasil atrasado. Então ele precisa botar sapato, ele precisa tomar remédio de verme, precisa beber água filtrada, essas coisas mínimas para que a população possa sobreviver, para a reprodução da classe trabalhadora em deslocamento em condições precárias. E a escola passa a ser esse espaço de formação. E a gente tinha uma outra questão importante, o professor Osmar Fávero vai falar disso, que é, antes, o direito ao voto, em 1824, na Constituição do Império, era censitário, votava pela renda. A partir de 91, o voto passa a ser um critério de ser alfabetizado. Para votar, você precisava ser alfabetizado. Isso caiu agora, né? Atualmente, isso não é um critério. Todos podem votar, mesmo os não alfabetizados. Então, ensinar a ler e escrever, nem que fosse só para poder saber fazer o seu nome, era importante para o jogo político também. Então, o Osmar Fávero vai falar isso de forma, né, nos estudos dele. Para isso, a partir dos anos 40, dos anos 50, mais nos anos 50, nós vamos ter as campanhas de alfabetização de adulto. E aí, quando eu boto aqui, formação de alfabetizadores em um mês, essas campanhas vão ser criadas para alfabetizar a população brasileira. É a escola? Não é a escola. Por que a campanha é diferente da escola? Porque a escola, ela é de fato um equipamento construído que vai passar por diferentes governos. O programa não. Então eu vou fazer uma campanha durante 8 meses, formo um professor durante um mês para ser alfabetizador desses adultos. Então a gente vai ter várias campanhas nos anos 40 e dos anos 50, aonde a oferta para a educação dos adultos não é feita dentro da escola, não é feita por um professor formado. Então essa formação do professor da EJA sempre foi uma formação precária. Então, quando eu boto aqui, ó, práticas ancoradas no voluntariado, na improvisação e em processos aligerados. Então, isso é a marca da educação de jovens e adultos, não é? Conforme nessa realidade atual, conforme a gente avança na garantia dos direitos, né, nessa ampliação que eu falei da escolarização a partir dos anos 90, a gente vai ter um outro problema. Esse professor que está dentro da escola, essa escola aí que a gente frequenta, ele simplesmente não viu em nenhum momento da sua formação a discussão sobre educação de jovens e adultos. Essa discussão não existe na formação dos professores. Então a gente tem um passado, aí vamos fazendo assim uma linha histórica, um passado nos anos 60, nos anos 70, nos anos 50 das campanhas, onde era uma formação precarizada. Uma pessoa que era professora, que sabia, formava outros para alfabetizar. E a partir da capitalização da EJA nas redes públicas, a gente vai ter um professor que não é preparado para atuar na educação de jovens e adultos. E essa é a realidade atual. Então, às vezes a gente questiona o poder público, porque ele fecha turmas e escolas, como a gente falou, né? Mas às vezes por dentro da escola a gente tem resistência
resistência de professores, resistência de diretores que não querem abrir a escola no horário noturno, que negam a matrícula, porque ele não foi formado, ele não consegue entender a educação de jovens e adultos como esse grande desafio histórico, como essa grande dívida histórica. Então a EJA é um problema. A EJA tem que ficar a escola aberta até 10 horas da noite, 9h30 da noite. Então essa é a realidade. A gente tem e aí o professor Leôncio Soares, para quem é uma pessoa que tem um estudo de 2006, ele vai fazer um levantamento em todos os cursos de licenciatura, e aí ele vai mostrar como é residual os cursos que de fato têm uma discussão sobre educação de jovens e adultos. No curso de pedagogia, isso ainda é um pouco mais avançado nos tempos atuais. Nos cursos de licenciatura, e isso é importante, porque a EJA ela é um ensino fundamental no segundo FUND, né, no Fundamental 2 e no ensino médio, e na educação profissional. Então o professor de matemática, de física, de história, de geografia, ele precisa também ser formado, né, dos princípios da educação de jovens e adultos. Então nas licenciaturas isso não ocorre. Então a gente vive de fato uma estrutura aonde não temos efetivamente uma formação de professores. O que acontece de fato é isso que a gente tem nesse esforço de professores, pesquisadores que vão dentro dos seus espaços ampliando essa formação. Ok? Então esse é o quadro geral. Atualmente a gente tem uma política pública no governo federal que está priorizando a formação de professores, que se chama Pacto EJA, né? Pacto é um pacto, é uma política do governo federal, e aí é pacto porque ele é uma ação entre o governo federal e os entes federados, então estados e municípios se alinharam a esse Pacto EJA, e ele tem priorizado a formação de professores. Ele tem priorizado a formação de professores. Eu tenho algumas questões aqui do Pacto EJA que eu vou falar depois, que eu acho dos limites dessa política do atual governo, mas a gente precisa reconhecer que nesse aspecto da formação de professores, ele tem avançado bastante, e é isso que a gente vai ver aqui em números. Esses números que eu estou trazendo, ela é uma publicação do MEC, eles não são números ainda que a gente pode mensurar dentro do resultado da política, então é muito importante que eu diga isso. Isso é uma projeção do Pacto EJA na prática, certo? Então isso é o que o MEC diz que vai estar fazendo e vai fazer ao longo do tempo. Muita coisa já aconteceu, ok? Então qual é a proposta, né? 15 mil professores em formação, então formar 15 mil professores em 126 horas, encontros presenciais e encontros virtuais. E aí tem 5 módulos, é um material muito interessante que vocês podem acessar. Esse material está disponível, como ele é um material autoinstrucional, então vocês podem assistir, né? Então procurem aí, quem quiser, para poder se formar, conhecer. Então esses módulos estão focados em sujeitos, direitos, na educação popular. Então deem uma olhada aí para quem interessa, né? E aí se estruturou junto às redes, né, o que eles chamam de formadores regionais. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos 5 formadores regionais que ficam responsáveis pelos municípios, né, e 27 sistematizadores que foi indicado pelo Fórum de EJA. Então o Fórum de EJA indicou esses 27 sistematizadores que de uma certa forma vão acompanhando esse trabalho, tá? A previsão é 50 mil vagas nas licenciaturas, e isso ainda vai ser efetivado como uma disciplina a ser criada eletiva, né, em EAD, aonde os professores em formação podem se inscrever para fazer essa disciplina. Isso ainda está sendo estruturado. Nessa perspectiva dos círculos de cultura, né, desses círculos que estão ocorrendo, a perspectiva é de formar 135 mil professores do ensino fundamental e 107 mil professores do ensino médio. A gente pode dizer, sem sombra de dúvida,
Mesmo eu fazendo algumas restrições ao pacto, daqui a pouco eu vou falar, mas sem sombra de dúvida que a política pública federal avançou no sentido da formação dos professores e que o conteúdo dessa formação está muito vinculado às tradições e à legislação da educação de jovens e adultos. Eu acho que o mais interessante é a possibilidade de que todas as pessoas podem acessar essa formação, né? E aí eu vou fazer uma inflexão que a gente vai avaliar mais no final, né? Então, é um avanço formativo contrastado pelo encolhimento de turmas na ponta. Essa é a minha crítica, ou seja, a gente está avançando na formação dos professores, que bom, mas enquanto isso as turmas encurtam. Daqui a pouco a gente vai ter um monte de professor da EJA formado, qualificado, e não vão ter turmas para esses professores atuarem. E aí, assim, essa é uma perspectiva que a gente precisa pensar. Avançando um pouco, só para a gente... o que a gente está chamando de um paradigma freiriano na formação, e isso está presente nesse material, isso está presente dentro daquilo que a gente acredita que seja, né? A formação de um professor para a educação de jovens e adultos, ela precisa partir dos sujeitos da educação de jovens e adultos. Essa formação precisa levar esse professor, esse licenciando, a de fato conhecer quem é esse sujeito da EJA. Se ele não conhecer esse sujeito, essa formação sempre vai ser precária. Ele precisa saber quem é, porque ao entender esse sujeito, ele vai entender que a gente não tem fórmula pronta para atuar na educação de jovens e adultos. É a realidade daquela turma, daqueles sujeitos, daquela comunidade, daquele território, daquela zona, daquela área rural, é que vai de fato estar possibilitando, conformando a atuação desse professor. Então, por isso que a gente considera importante essa formação do Pacto EJA, porque ela tem essa pegada, ela tem essa preocupação. Então, se eu quero pensar, ser um professor da EJA formado de forma qualificada, eu preciso entender quem é esse meu sujeito. E aí, quem é esse sujeito da EJA? E aí eu coloquei algumas coisas, né? Os referenciais de educação popular, eles são fundamentais de serem incorporados, né? Eu vou falar um pouquinho o que são esses referenciais. Entender que eles são sujeitos de direitos. Eles são sujeitos de direitos. Ninguém está fazendo favor. Eles são sujeitos, está na legislação. Isso é uma mudança, né? Reconhecer que eles são trabalhadores. Eles estão no mundo do trabalho. Ah, mas ele é camelô, mas ele é trabalhador. Aqui a gente está falando de uma dimensão do mundo do trabalho, da classe trabalhadora. Mais do que essa dimensão de estar inserido. Até mesmo porque, como Ricardo Antunes nos ensina, né, quando ele vai discutir o conceito de classe trabalhadora, ele vai ampliar isso para a classe que vive do trabalho. Porque essa questão de classe trabalhadora clássica, lá do Marx, do operário, da fábrica, que todo mundo entrava e saía no mesmo horário e queria se organizar a partir disso, isso não é uma realidade hoje, porque hoje o trabalho não é mais o trabalho formal. Quem é o sujeito da EJA? É o cara que está na bicicleta fazendo a entrega, porque ele não tem moto ainda, porque ele não tem carteira de motorista, porque ele não é letrado. Então, ele é o camelô, ele é a pessoa que vende no trem. Então, esse mundo do trabalho, ele se alterou muito. Então, é entender que eles são trabalhadores, mas que são trabalhadores, na grande maioria, informais do que trabalhadores formais. Então, essa escola que chega às 6 horas e não deixa mais o aluno entrar, é uma escola que vai barrar a presença desse aluno. Uma escola que 6 horas não tem uma janta para esse aluno. Vai fazer esse aluno evadir. Então tem muitas nuances, né, quando a gente diz, né, o entendimento disso. E aí quando a gente vem com o referencial da educação popular, e Paulo Freire vai ser, né, esse paradigma freiriano, educação dialógica e emancipatória em ruptura com o modelo bancário. A escola é uma escola quadrada. A escola é a escola desse modelo bancário. Infelizmente, muitas turmas da EJA, muitos professores da EJA ainda estão lá infantilizando seus alunos. Na alfabetização, botando a florzinha, a abelhinha.
fazendo um material pedagógico, né, que não respeita aquele senhor que virou cimento o dia todo. Né? Que aquele material pedagógico minimamente precisava dialogar com esse fazer dele como trabalhador. Ou fazer cantar a musiquinha do abelhinha, do ex-covinha, né? Não que isso não funcione, não estou desqualificando isso, né? Mas para esse adulto, uma senhora que passou o dia inteiro na faxina, um jovem que passou o dia inteiro na bicicleta, então de fato eu preciso entender que essa educação precisa partir dessa realidade, né? Uma outra coisa importante que a educação popular nos ensina: ação, reflexão, ação. É a prática pedagógica que é o nosso ponto de partida. E a gente erra. E não tem problema a gente errar. Porque a gente entende que essa ação, né, reflexão e ação, ela também implica no erro. Implica estar ali no cotidiano da EJA e ver que tipo de nova ação eu posso fazer. Isso funcionou, isso não funcionou, né? E por fim, os saberes docentes não se reduzem ao conhecimento acadêmico. O saber da formação do professor, mas então não é importante de jeito nenhum. Tudo que eu estou defendendo aqui, pesquisando aqui, tem um saber acadêmico na sua essência. Eu produzo e me alimento do saber acadêmico. Essas estatísticas, né, a produção, tudo isso é saber acadêmico. Mas ele precisa ser reconstruído na experiência da sala de aula. Eu preciso sair hoje daqui, após essa fala, não é? Porque eu me considero uma professora freiriana, pensando, foi bom ou não foi bom? Vou olhar para a carinha de vocês, e aí vou pensar, a próxima vez que eu fizer uma aula inaugural, eu vou fazer diferente isso aqui. É isso. É entender que não é só, porque você pode conhecer muito, isso eu sei, a gente conhece muito. Mas como a gente transforma esse conhecimento em alguma coisa que os sujeitos aprendem, e aí qualquer sujeito, vocês como sujeitos que estão aqui, os sujeitos da EJA, é a partir da experiência vivida. Então esses são paradigmas importantes para a formação de professores que a gente precisa refletir e trazer para o nosso cotidiano, né? Vocês como futuros professores, os professores dos professores, né? Os pesquisadores e todos nós, né? É isso aí Paulo Freire nos ensinou. Não existe saber maior, não existe saber menor. Existem saberes diferentes. E aí é a experiência vivida que vai nos dar esse equilíbrio entre esses saberes. Certo? E aí, caminhando, né? Os limites da política atual, aí eu fiz essa... Eu não, né? Quem me ajudou a fazer aqui o PowerPoint botou essa, né, eu achei muito legal. Avanço formativo, né, e transferência de renda. Aqui transferência de renda é por causa do programa Pé de Meia da EJA, que é uma coisa que também está no pacto, a gente acabou não conseguindo analisar. A gente hoje tem o Pé de Meia, todo mundo sabe o que é o Pé de Meia? Pé de Meia é uma política de transferência de renda para alunos do ensino médio, para que eles fiquem na escola. Então eles recebem uma poupança. Existe Pé de Meia da EJA, mas só até os 29 anos. Então, isso é importante, mas tem um limite, porque a EJA vai até os 99, não é? Então, acho que isso é importante, política de transferência de renda para a manutenção dos sujeitos, avanços formativos, mas a ausência de financiamento estrutural direto. Isso é uma coisa que eu tenho pautado. Nós precisamos de recursos específicos para a educação dos jovens e adultos. Esse país precisa reconhecer essa dívida. É necessário, se a gente quer, e aí com todo carinho ao Pacto EJA, todo carinho, mas a minha crítica, se a gente ficar só na formação de professores, só na transferência de renda, se a gente não alimentar as redes públicas para que elas se animem a ofertar novas turmas de EJA, a gente não vai sanar a dívida de 68 milhões. Não vamos mesmo, certo? Então, hoje precisamos mudar o paradigma, né? É necessário discutir recursos, porque sem recursos não tem educação. Sem recursos não tem educação. E sem recursos específicos, as redes públicas vão continuar a fechar as turmas de educação de jovens e adultos. Por quê? Tem uma questão que é a questão da evasão.
A gente vive hoje um paradigma gerencialista nas escolas, correto? Então, a turma tem que ter 40 alunos. Se a turma não tem, começa a evadir, o que o gestor faz? Ele fecha aquela turma junto os alunos numa outra turma. Quem é da rede pública sabe que isso está acontecendo, correto? Então, evadiu, você... Só que a evasão na educação de jovens e adultos, a gente nem fala de evasão, a gente fala de afastamento da escola, é uma realidade. Esse sujeito, ele é um adulto, ele tem responsabilidades, tem questões da vida dele tão precárias que vai levar ele a se afastar da escola. Se eu fecho definitivamente essa turma, esse turno, essa escola, ele não vai voltar. Então, é necessário que a turma da EJA não tenha 40 alunos. A turma da EJA não tem, ela pode funcionar com 20 alunos. Mas para a rede pública reconhecer que ela pode funcionar com 20 alunos, tem que ter o quê? Um aporte de recursos para que isso funcione dentro da lógica do que hoje atua dentro da educação. Por isso que é tão importante. Porque se eu mantenho a turma de 25 alunos, esse que se afastou, ele pode no outro ano voltar, no outro semestre voltar, porque a EJA tem uma oferta semestral. Então, essa é uma crítica que eu faço ao Pacto EJA. Ele tem avanços, mas a ausência de financiamento é estrutural, e aí é financiamento mesmo. Aquele que convence a prefeitura, olhar e falar, com esse recurso eu vou manter uma turma de 15 alunos. Com esse recurso eu vou manter uma turma de 20 alunos de alfabetização. É disso que a gente está falando, e vai ser dessa forma que a gente pode se aproximar de sanar a dívida. Chegando já no final, a esperança como ação histórica. Essa frase está no texto que eu escrevi para o Le Monde, saiu essa semana, que eu vou fazendo toda essa discussão, depois se vocês quiserem procurar, e eu termino esse texto falando: a esperança como ação histórica. A gente não pode mais, eu sei que Paulo Freire falou isso com muito carinho, esperançar, mas esse esperançar precisa de ação histórica, né? A recusa de naturalizar a desigualdade e a afirmação do direito à escolarização. Então a gente precisa hoje esperançar como ação histórica concreta. Ok? Obrigada, gente. Então, primeiro parabenizar a Alessandra por essa fala, né, tão importante, tão instigadora, que nos motiva muito, né, a reflexões, a uma conscientização, né, da importância da EJA e da formação de professores conscientes em relação, né, a essa modalidade de ensino, essa modalidade de ensino que muda tanto, essa modalidade de ensino. E agora, né, nós podemos abrir para o debate, né, de questões. Espero que vocês, né, tenham muitas questões, porque é um assunto, realmente, um tema muito instigador e de um debate muito importante. Eu posso falar aqui? Pode falar? Esse microfone não. Tem um microfone. Bom dia a todas as pessoas presentes. Uma honra estar aqui com a professora Alessandra, com os colegas aqui do Departamento de Educação. Nossa turma, né, se organizou para vir aqui hoje, a nossa turma de História. A Alessandra tem uma formação inicial em História também, né? E como você falou, nas licenciaturas ainda é uma luta, né, pensar, refletir, né, e pensar estratégias para essa formação especificamente para a EJA. Aí eu tenho uma questão que você foi apresentando, Alessandra, e eu fiquei pensando que, na verdade, essa discussão que você desenvolve sobre a EJA, ela ajuda a gente, né, assim, quem trabalha com educação, que você chamou de educação regular, Fundo 2, pública, né, eu só consigo pensar nessa educação como educação popular também. Então, na verdade, esse debate que a EJA vem promovendo, ele ajuda a gente a pensar
todos esses outros segmentos, né, essas outras modalidades e tudo mais. Então, não tem como, né? Eu acho que é uma discussão que a gente tem feito, a gente pensar uma educação sem pensar que sujeitos são esses, inclusive, né, que no Fundo 2 e no médio regular, a gente também tem trabalhadores informais, muitos, né? E também fiquei refletindo, né, que aí é um campo que me toca mais, de forma mais próxima, que é a educação antirracista, educação para as relações étnico-raciais. Assim, nesse debate, eles, na verdade, são co-irmãos, né? Porque, inclusive, pensando aqui no município do Rio, que eu conheço um pouco mais, existe, já virou quase um slogan, né? Que a EJA é negra. Então, desconsiderar isso, né? Enfim, e também o grande número de pessoas indígenas, né, que frequentam as nossas escolas e a gente, durante muito tempo, invisibilizou, né, e, enfim, criou obstáculos mesmo para a compreensão de que sujeitos são esses. E, sem dúvida, a evasão tem a ver com isso, né, que escola é essa, né? Pensando essa questão da avaliação também, evidentemente toda essa pressão de aprovação automática, mas também os critérios, né, que a gente usa para avaliar esses sujeitos, né, que muitas vezes são critérios que eu falo que são ETs, né, que partem de um mundo que não é dessas pessoas, né, que são, né, muitas vezes, assim, professora. Aí eu lembro do Thompson, né, a educação e experiência, né, lá após a Revolução Francesa, né, então a classe média ali formando, né, imprimindo, né, criando uma forma para aqueles trabalhadores, né, no campo educacional, sem considerar, de fato, esses sujeitos e suas culturas. Então, assim, só quero agradecer, acho que sua apresentação contribui muito, né, tanto para pensar a EJA, quanto para pensar o Fundo 1 e o médio, que a gente vem discutindo também. E eu gostaria que você, se pudesse, né, que você falasse do seu artigo mais recente, que é sobre o ensino de História e as possibilidades na EJA. Obrigada. Quem mais, gente? Mais uma questão? Renato vai falar. Se ele não fosse, eu ia provocar ele e Beatriz. Podem falar do trabalho da EJA aqui na PUC, né? Sim. Não, tem 50 mil questões, mas não vou falar todas. Não, assim, aliás, primeiro agradecer, assim, sempre maravilhoso te ouvir, grande companheira aí da luta pela EJA. Assim, por onde eu começo? A gente teve no final do ano passado um encontro nacional de formação de professores de EJA lá na UF, né? Um movimento esse já foi o sétimo encontro nacional de formação de professores de EJA, onde o segmento universidades do Fórum EJA do Brasil, dos fóruns EJA do Brasil, se reúnem para falar da formação, né? E pensar o momento atual e pensar proposições políticas para essa formação na área da educação de jovens e adultos. E o foco desse encontro da UF no ano passado foi justamente a gente pensar as licenciaturas, porque, como a Alessandra falou, tem a pesquisa do Léo, né, lá da UFMG, em 2006, eu não lembro exatamente os números, mas era um negócio assim, ele fez um mapeamento, acho que mais de 200 cursos de pedagogia no Brasil, e 19 tinham formação na área de EJA. Era um escândalo, assim, né? Não tinha e tal. Mas a gente estava falando da pedagogia. E a gente deu alguns passos. Hoje essa realidade não é mais a mesma nos cursos de pedagogia, mas a gente tem hoje que pensar as licenciaturas, porque não é só pedagogia. Todas as licenciaturas formam potenciais professores para a educação de jovens e adultos, e a gente precisa pensar nisso. E aí só queria trazer uma contribuição, né, desse encontro de formação lá,
A professora Margarida, a gente tem uma carta, depois eu vou socializar com todo mundo, a gente chamou de Carta de Niterói, porque essa reunião lá não é um seminário, ela é uma reunião de trabalho dos fóruns de EJA do Brasil, e o resultado dessa reunião de trabalho foi uma carta, né, chamada Carta de Niterói. E aí, só dizer assim, para referendar também uma fala que a Alessandra fez, que assim, a gente já tem legislação, né? Todas as resoluções, todos os documentos institucionais falam na necessidade da formação em EJA. Então, na Carta de Niterói, a gente não inventou a roda, a gente foi lá, pegou o que está na legislação, nas resoluções, e colocou dentro dessa carta. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar aqui. A gente tem legislação, só precisa fazer cumprir. E isso era uma das coisas para comentar, você pode pegar aí e voltar. E a segunda coisa, assim, eu fiquei muito impactado com os números do pacto que você mostrou, né? 15 mil professores, 120 horas, aí a expectativa de formar 135 mil para o ensino fundamental, 107 mil para o ensino, numa formação continuada, né? As críticas eu também tenho, né, essa questão do pacto, inclusive porque é uma coisa hoje centralizada. Quem está fazendo isso é a Universidade Federal da Paraíba, não é? Não, O FISCAR também? Mas tem... E aquela do Rio Grande do Sul também. É uma do Rio Grande do Sul e o Instituto Federal Farroupilha e também a Federal da Paraíba. Então é um negócio assim, são esses milhões de professores formados, mas 2 instituições fazendo. Então como que é isso? De forma centralizada, um curso que você faz à distância, se isso é a formação. E para finalizar, dizendo assim, tem isso que é a formação continuada feita dessa maneira, e tem a nossa luta por dentro das instituições, né? Estou aqui querendo falar ali, eu e Bia, né? Bia, levanta a mão para quem não te conhece. A gente tem desde 2024, né? Feito aqui todo um movimento na PUC de chamar as licenciaturas para essa conversa. E a gente teve uma resposta bacana, né? Conseguimos avançar, fazer uma discussão com os professores das licenciaturas. Fizemos já 2 seminários, a EJA nas licenciaturas, e esse ano a gente vai retomar os trabalhos, porque essa conversa precisa continuar. E isso tem dado frutos, né? Assim, a EJA está colocada na reforma das licenciaturas como uma disciplina não obrigatória ainda, mas está lá, né? A gente comum a todos os cursos, e a gente tem hoje na pedagogia a indicação de que ela já é no novo currículo uma disciplina obrigatória. Enfim, a gente tem dado passos nessa direção, que eu acho que é a luta por dentro das universidades, porque a formação ela tem que acontecer aqui, né? Na formação inicial. Isso não exclui o continuado, a gente também tem que fazer a formação continuada, mas é aqui que ela tem que acontecer. Enfim, falei quase outra palestra. Quer falar? Ali. Aí acho que depois dessa a gente pode voltar, né? Para você, enquanto o povo pensa. Eu posso já responder aqui, porque senão fica... A Alessandra acha melhor responder essas 2 e depois a gente faz uma nova rodada. Pode ser assim? Bem, essa questão é que tem muitas questões que aí, assim, tanto o debate sobre a questão das relações étnico-raciais e a EJA, como o debate da Carta de Niterói, porque a gente não consegue botar tudo, né? E também, né, hoje a gente vive um limite, né? Para ficar 2 horas falando também cansa, né? Então a gente vai enxugando, mas não é uma percepção. A EJA é preta, né? A EJA é negra. 70% dos estudantes da EJA, a diferença entre níveis de alfabetizado entre brancos e negros é diferente. Então, daria só uma outra palestra a esse debate. Então, é muito importante essa discussão que você traz e esse reconhecimento, né? Tanto que a gente começa aqui o nosso slide com uma aluna negra, né? O começo.
trazendo essa dimensão da especificidade dos sujeitos da EJA nesse aspecto. Essa discussão que você faz de que esse debate da desescolarização, do esvaziamento da escola ajuda a entender o fundamental e o médio, porque na verdade é que eu não vou avançar nisso porque eu não trabalho com esses números, mas eu acredito que a gente vive uma desescolarização em todas as etapas da educação básica. O que a gente avançou, a gente hoje começa a recuar. Existe uma redução que é natural pela questão do nosso crescimento demográfico, né? Tem toda uma discussão que a gente diminuiu matrículas em todas as etapas. E aí eu vou reconhecer isso. Mas existe também uma política de um esvaziamento. A reforma do ensino médio, por exemplo, quando agora teve a reforma da reforma, mas a primeira reforma do governo Temer, ela diminui as disciplinas, né? As disciplinas mais tradicionais, em detrimento das disciplinas eletivas, que foi uma grande confusão, uma grande caos na implementação das redes estaduais. A história some, inclusive. A história some. Quando você diminui essas disciplinas que são fundamentais, né, para que esse aluno acesse o ensino superior, acesse a própria leitura de mundo, porque eu não acho que todo mundo vai fazer o ensino superior, eu acho que essa dimensão. Quando você diminui essas disciplinas, você está desescolarizando. Então, a desescolarização, ela tem muitas dimensões. É que na EJA é de fato tirar da escola. Mas existem hoje outros mecanismos. O sistema de avaliação externa, aquelas provas. Hoje os professores são assoberbados por várias provas externas. Ele não consegue dar aula. Ele não consegue dar o conteúdo, porque ele tem que, prova disso, prova daquilo, nesse constante, nessa política. O Luiz Carlos de Freitas analisa isso muito bem, né? Tem um blog, Avaliação Educacional, leiam, os artigos são ótimos. Então eu concordo com você, é claro que precisaria outros estudos. Então a gente avançou na escolarização, não foi pouca coisa que esse país fez. Um país com milhões de habitantes como a gente ter conseguido colocar nos anos 90 todo mundo na escola. Se a gente pensa que há 50 anos atrás isso não existia, entende? Assim, quando a gente acaba 3 turnos na rede municipal e passa a ter só 2 turnos, assim, muitas coisas que a gente avançou, eu acho que a gente vive hoje um retrocesso. Mereceria estudos para ver como essa ideia de tirar, aligerar, diminuir a escola. Então a escola vai ficando menos escola, como a Mônica Peregrino fala, né? Então essa é uma dimensão. E aí eu não tenho a menor sombra de dúvida que a escola, a educação popular, ela é fundamental para a gente entender a escola, porque os populares estão na escola. É isso que a escola de massa colocou. A gente entender que em todos os segmentos, independente do sujeito da EJA, a classe trabalhadora está dentro da escola pública. Então, qual é a metodologia? Qual é a concepção que mais aproxima disso? A educação popular, que parte desse sujeito. Né? Então, às vezes, a dificuldade de muitos professores de entender os sujeitos, de se relacionar com esses sujeitos, que isso é uma questão importante. Sobre o artigo, né, do ensino de história na educação de jovens e adultos, tem um debate lá que eu acho que é um debate que nas licenciaturas precisa ser observado, discutindo bem o debate mesmo de prática pedagógica, que é a questão do letramento dos alunos. Esse aluno da EJA, ele é um aluno que vem com um letramento mais precário. Então, como professor de uma disciplina como história, que é estruturada na sua prática, na leitura e na escrita, porque a gente na história, a gente não faz cálculo, a gente não faz, né? Na história a gente lê, né? Nossa formação no curso de história, ela é uma formação baseada na leitura e na escrita. E pronto. E no exercício da reflexão. E no exercício da reflexão. Então a gente reproduz na sala de aula de história essa formação que a gente teve. Então a gente espera que esse aluno tenha plenamente o domínio da leitura e da escrita. Então tem uma reflexão que eu vou fazer no artigo, a partir da prática, porque eu entrevisto professores da rede municipal do Rio de Janeiro, é uma parte da minha tese, aonde essa é uma reflexão importante. Então, assim, para não aprofundar, né, porque senão é muito específico, mas essa é uma discussão importante que eu acho que todas as licenciaturas precisam fazer, inclusive no ensino regular. Porque esse domínio da leitura e da escrita não é pleno. O que eu faço? Então ele não sabe ler e escrever, acabou a aula? Ele não consegue ler o texto, o livro didático, então como é que a gente faz?
Então aí eu trago um pouco a experiência de professores para pensar como é esse fazer. Porque a gente não pode fingir que não está vendo. Quem aqui é professor da rede pública ou deu aula, estagiou, sabe que hoje o domínio da leitura e da escrita, o letramento dos alunos é um letramento precário. Né? Não todos, mas isso é uma realidade. E, na verdade, isso é uma realidade nessa sociedade aí hoje das redes sociais. Isso até no nível superior também. A gente tem hoje alunos com mais precariedade na leitura e na escrita. Isso é uma questão que vai passar da educação básica ao ensino superior. Como é que a gente lida na especificidade do ensino de história, que depende tanto. Porque bem ou mal a matemática vai lá fazer um exercício, né? Essa leitura não deveria, porque ler o problema também é uma questão que passa pelo letramento. E aí o professor da EJA de matemática precisa perceber e entender isso e atuar a partir dessa realidade, né? Acho que é isso, assim, tem muitas questões. Por Renato, é porque... Cadê Renato? Eu queria que o Renato estivesse aí. Tá, Renato. Essa crítica que eu fiz, mas aí eu não quis fazer essa crítica aqui, deixei essa crítica porque ela para a gente fazer lá no Encontro em Brasília, que é, de fato, que esses números do governo federal são números realmente que nos chamam a atenção. Mas eles conseguem ser esses números tão expressivos porque é uma formação autoinstrucional. Ou seja, tá lá, você vai lá, assiste, assiste todo o material e se forma e tem um certificado. Não é de fato uma formação, é uma formação em EAD. E aí qual é o argumento da defesa disso? Dessa forma a gente consegue atingir esses milhares de professores e garante a formação. Eu tenho críticas a isso, mas eu não quis fazer essa crítica aqui, queria deixar essa crítica, mas concordo com você. A gente precisava descentralizar isso. Essa centralidade que o MEC fez no desenvolvimento do pacto, algumas universidades, e de priorizar a EAD, ela é muito nefasta. Porque é aqui que a gente faz, é aqui na UFRJ e em todas as universidades. Porque isso não foi descentralizado para que a gente pudesse fazer cursos locais de formação continuada de professores. Tem tanta gente boa em todas as universidades. O segmento professor universitário, ele é estruturante nos fóruns de EJA. Digo assim, enquanto militância e enquanto atuação. Todos os fóruns dos diferentes estados têm muitos professores e pesquisadores da EJA. Por que essas pessoas não foram mobilizadas para fazer curso de formação presencial? Aí isso o MEC teria que responder. Então eu concordo com essa crítica, mas é o que a gente tem para hoje. De qualquer forma, é melhor do que o que a gente tinha antes. De qualquer forma, é trazer a EJA para a agenda pública. Isso aconteceu nesse governo. E principalmente mostrar que a formação de professores é... Não, tem que falar, no governo Bolsonaro não tinha nada. Não tinha nada, era só o Enseja, zero assim. Foi 93% a queda de recursos durante o governo Bolsonaro no investimento da EJA. E o que tinha era só para o Enseja, só para certificar. Então, esse é um cenário. Uma questão da Carta de Niterói, que eu acho importante que foi dita, que é uma pressão para concursos específicos para a educação de jovens e adultos nos cursos de licenciatura. Porque o curso de pedagogia, ele está contratando professores concursados ou por contrato para a educação de jovens e adultos. Os cursos de licenciatura não. Então, que a EJA seja uma disciplina obrigatória nas licenciaturas e além do curso de pedagogia, que já avançou bastante. A Carta de Niterói indica isso. Se a gente vai conseguir, é muito difícil. Porque aí a gente está falando que é o Instituto de Física que vai ter que debater isso. O Instituto de História que vai ter que debater isso. De Geografia. Então, eles reconhecerem que é necessário uma disciplina e um concurso de um pesquisador da EJA se você está formando professores. Essa é a nossa indicação. A gente tem uma esperança nessa reforma das licenciaturas. A gente tem uma disciplina, foi até formulada, a emenda foi formulada por mim e pelo Enio lá na UFRJ. A gente construiu uma disciplina, não para ser obrigatória, mas para ser eletiva para os cursos de licenciatura. Estamos na esperança que todos os institutos olhem a disciplina e digam: vamos incluir essa disciplina na reforma. Então essa é um debate, uma discussão que a gente... Aqui a gente conseguiu que ficasse uma disciplina eletiva para o uso comum de todas as
Ah, então vocês avançaram mais do que o UFRJ. Porque como a UFRJ é aquele mundo, e aí cada instituto faz a sua reforma separada e acaba que a gente ainda não conseguiu. Mas a disciplina está lá e a esperança também, né? E a gente vai articulando, né, na conversa com cada instituto, cada professor, para que ela seja incluída. Eu acho que vai ser um grande avanço, sem sombra de dúvida, essa reforma da licenciatura, eu acho, vai mudar um pouco esse quadro. Porque a gente, enquanto é um debate, a Carta de Niterói, o encontro em Niterói na UF foi muito importante. Então, como vocês fizeram aqui na PUC, que é um avanço, que a gente consiga fazer nas outras universidades também, né? Esse debate do concurso específico, ele também é para a educação básica, tá? Os fóruns de EJA também defendem que as redes municipais façam concurso específico para a educação de jovens e adultos. Não tem concurso específico para a educação infantil, teria concurso específico para a EJA, porque não acontece isso. Ele faz um concurso para a história, ele pode atuar no regular ou pode atuar na EJA, o que a gente entenderia, mas essa aí é uma luta mais para frente, né? Eu acho que é isso. Por fim, eu acho que a gente precisa reforçar e ter a esperança que a gente consiga avançar nessa formação continuada e que outros entes federados e outras universidades possam ser chamados para o MEC. Vamos ver assim, porque esses dados, é muito importante dizer, esses dados são projeção. Se isso aqui vai se efetivar, se 135 mil professores do ensino fundamental da EJA se inscreveram para fazer, isso é uma projeção. Os estudos futuros vão dizer, né? Então, gente, mais uma rodada. Olá, bom dia. Bom dia, professora Alessandra. Eu sou Indira, sou pedagoga, sou psicopedagoga aqui na PUC, no NOAP. Agradecer primeiro pela sua fala, sua contribuição. Durante a sua fala, eu fui refletindo muito aqui na minha trajetória. Eu tive o privilégio de ter sido aluna do professor Leonardo Julião, então, né, uma referência, maravilhoso. E eu lembro com muito carinho do meu estágio na EJA, tem um tempo, e era um outro momento da EJA, né, onde a gente estava ali discutindo a infantilização, metodologia, verba, enfim, a discussão era uma outra história. E aí quando eu vou a campo, quando eu vou trabalhar num município aqui do Rio de Janeiro, eu vivencio uma outra EJA. E aí acho que minha fala aqui é só uma reflexão mesmo, não é nenhuma pergunta, por esse curso aqui, pelo pessoal da pedagogia que eu tenho muito apreço, mas eu vivencio uma outra EJA, que foi a EJA diurna que existia nesse município, e era uma EJA muito do controle dos corpos. O aluno acima de 15 anos que estava dando problema no ensino regular, e eu gosto muito quando você fala isso, ele era convocado aí para o EJA diurno. E que corpo era esse, né? Como a colega fala, tem cor, tem nome, sobrenome, né? Quem são essas pessoas? E aí eu vivencio uma outra realidade, eu fico refletindo aqui, será que nós, enquanto professores, também não somos esses agentes que estão sendo mais uma barreira ali e expulsando essas pessoas da escola, né? E aí me vem, até com essa sua frase final, me vem a Grada Quilomba, que ela traz pra gente a percepção do que é a margem, né? Quando a gente fala desse corpo da EJA marginalizado, o que é a margem? E o que se faz à margem, né? Então a Grada faz a gente pensar que estar à margem é você desnaturalizar o centro. E a nossa prática pedagógica, pensar um pouco isso, né? A gente está desnaturalizando esse centro. E eu lembro com muita tristeza de uma dessas escolas, eu era orientadora educacional nesse município. Quando eu chego à escola, eles chamavam a turma, aquela é a turma Bangu 1 e Bangu 2. Assim, eram as turmas de EJA, assim, elas eram chamadas nessa escola. E aí você olhava o Bangu 1, Bangu 2, e aí você via quem eram essas pessoas que estavam lá, né? Então, acho que só fazer essa provocação mesmo para vocês, das licenciaturas, né, para os futuros pedagogos, professores, sobre a nossa esperança, a esperança do Paulo Freire, do esperançar e pensar, né, quem é que a gente chama de elite, quem é que a gente chama de centro e o que eu faço à margem. Mais uma vez agradecer, eu vim aqui, peguei uma brechinha lá e vim aqui escutar e estou muito feliz em te ouvir. Muito obrigada. Posso emendar aqui?
Bom dia, eu sou Pedro, professor aqui do Departamento de Educação. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, assim, um pouco saber como, na sua visão pessoal, como você vê isso no campo também da EJA, porque na sua fala você tratou bastante da questão da certificação, né? E isso me fez pensar assim, sobre quais são os objetivos da EJA, né? Porque quando a gente pensa na educação formal, né, e pensa em termos de objetivo da educação formal, quer dizer, você vai ter uma discussão em torno de políticas, no campo filosófico, preparação para o mercado de trabalho, desenvolvimento pleno da pessoa humana, a preparação para a entrada na universidade, a rompimento com as desigualdades sociais, a busca pela justiça social, quer dizer, tem uma série de sentidos, de objetivos em disputa. E no caso da EJA, isso me parece ainda, como alguém que não é desse campo, me parece algo ainda mais complexo, justamente porque a gente está ali, como você também chamou a atenção várias vezes, é uma diversidade muito grande, né? A começar pela faixa etária, né? Como você estava tratando. Então eu queria saber um pouco assim, como que você percebe isso e o campo também percebe, né? Desde pensar assim em termos de política mais ampla, mas pensar o próprio dia a dia da sala de aula, de repente numa sala de aula que você tenha um jovem de 19 anos, né, e uma pessoa de 87, né? Como que também, né, o professor ou a professora também pensa em termos da sua própria prática pedagógica, de seus objetivos, né, em como desenvolver também que tipo de horizonte eu quero alcançar, né, com esses alunos, né? Que quando a gente fala de Bangu 1, Bangu 2, quer dizer, está implícito aí qual é o objetivo, né, que se tem para aquelas pessoas ali, né? Mas pensando uma EJA comprometida com a justiça social, como que a gente poderia pensar esses objetivos, né? Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua fala, foi muito importante, realmente. Eu sou aluna de História, eu vim tanto pela aula de Lear, tanto porque eu peguei uma matéria com o Renato sobre EJA, e eu caí nesse mundo porque eu sou aluna bolsista, então a gente precisa fazer um estágio voluntário, e como eu nunca ouvi falar de EJA, eu escolhi pegar isso, porque eu queria tentar entender o que era. E eu e Caroline, a gente esteve juntas dando aula aqui na PUC para funcionários e pessoas de fora. E foi algo transformador. Foi algo transformador. E uma coisa que eu comecei a sentir muita falta era ouvir sobre isso em sala de aula. Porque parece que o tempo todo só há uma modalidade de ensino, um caminho a se seguir, ou pesquisador, ou professor em escolas de ensino regular, que você chamou. E eu me pergunto muito o pós, porque depois que eu deixei de ter esse contato no estágio, eu parei de ouvir sobre isso. Eu voltei para essa realidade de só um ensino e tudo mais, e agora, eu conversando com a Fernanda também, eu tenho buscado cada vez mais textos e essas coisas. E eu gostaria mesmo de pedir um conselho para quem quer se ver mais nesse ambiente, porque é uma realidade muito próxima a mim. Você falou sobre alunos que são dispensados da escola por serem alunos problema ou por outras razões. E essa é uma realidade muito próxima para mim, porque meus amigos vivem isso. E eu não entendia, até ouvir você falar, até agora eu achava que eles só trocaram de turno. Tipo, era só uma prova diferente, uma realidade diferente, mas agora eu entendo realmente que o que eles estavam fazendo era EJA. Então, ainda parece algo muito distante no meio acadêmico. É uma fala das pessoas muito distante. Então, como eu consigo trazer isso mais para perto? Continuar praticando, sabe? Mas é isso, muito obrigada. Bom dia gente, bom dia Alessandra, obrigado pela palestra.
Eu sou aluno de licenciatura aqui da PUC e, como ela disse, a gente tem o NEAD, né, que é o Núcleo de Educação de Adultos, que fica restrito, acaba sendo restrito aos bolsistas, né, como uma exigência. E seria muito interessante se isso fosse aberto para todos os alunos de todas as licenciaturas, né, para que isso pudesse ser uma formação mais prática na EJA. Mas a minha dúvida, a minha pergunta vai mais com relação, na sua fala, com relação às políticas neoliberais, né? Que eu enxerguei muito uma culpabilização do aluno, né? Ou uma culpabilização da vítima também, que era dever do Estado, com que ela tenha uma educação de qualidade, com sua formação como pessoa. E eu fico me perguntando, como futuro professor, seja de educação regular, seja como EJA, como a gente como professor pode contornar, pode não culpar o nosso aluno por estar naquela situação. Porque é muito difícil às vezes a gente se enxergar evitando essa culpabilização do aluno, né? São muitas questões, eu vou tentar dar conta, né? Dói o coração, né? Como dois é muito perverso, né? E isso é uma dimensão que atravessa essa coisa da formação dos professores. Quando eu falei que a gente questiona a rede pública por fechar turmas e tudo, mas às vezes é ali no cotidiano daquela escola que a violência também acontece, que a discriminação, né? A não leitura, que a ignorância, né? Porque os professores ignoram, né? Não entendem quem são esses sujeitos, né? São sempre experiências muito, muito pesadas. E aí, juntando isso ao debate sobre o sentido da educação de jovens e adultos. É um campo em disputa, a gente está disputando, a gente disputa no sentido da política pública, né? Tem um slide que vai mostrando essa lógica neoliberal de responsabilização dos sujeitos e aquilo que a gente entende seja educação de jovens e adultos, e tem um sentido também que é o sentido do próprio educando. O sentido que o educando coloca para aquela experiência. A escolarização ela é um processo longo na vida de todos os sujeitos. A gente pensa alguém com uma trajetória sem ser uma trajetória intercortada, né? Quantos anos ele passa dentro da escola? Vai lá desde a educação infantil, se você for até a pós-graduação, são muitos anos. Porque a gente entende como sociedade, existe um pacto enquanto sociedade, que os sujeitos, para viver em sociedade, precisam viver essa experiência. Inclusive, a escola é obrigatória. Por isso mesmo. Se a gente não bota os alunos na escola, os pais podem ser responsabilizados. Então, a gente tem um pacto que a gente entende que a socialização dos sujeitos para viver em sociedade, e aí eu não estou falando isso no Ocidente, porque em todas as experiências sociais a escola é importante. No nazismo, a escola era importante. No socialismo, no capitalismo, a escola está sempre. Então a gente entende ela como de fato um espaço de socialização. Isso é um sentido desse pacto social. Quando a gente pega um sujeito da EJA, a gente pode entender que o sentido seja só a certificação. A gente está dizendo que essa experiência coletiva, humana, às vezes tradicional, às vezes violenta, mas às vezes muito importante, precisa ser vivenciada em várias etapas de desenvolvimento do sujeito, desde quando ele tem 3 anos, 4 anos, quando ele começa na creche, até quando ele tem 30 lá no pós-doutorado. Então, eu acho muito importante que a gente, quando coloca aqui o sentido que a gente do campo, que a EJA é um direito, é disso que a gente está falando. Esse pacto social que coloca na escola esse lugar, esse papel e essa função, precisa ser garantido para o sujeito da EJA. Então ele vai ficar 8 anos? Não, vai ficar 8 anos na escola. Tanto que a gente faz, existe uma adaptação na legislação da EJA para diminuição, porque ele tem o conhecimento prévio. Então eu acho muito importante que a gente reforce esse sentido, porque o sentido que está ganhando agora é o sentido da certificação. E que ele precisa de um certificado. Mas a gente não coloca as crianças, os adolescentes, os jovens na escola só para dar um certificado. A gente coloca porque ali é a experiência humana na coletividade. É o lugar onde aquela criança que sofra qualquer tipo de abuso ou assédio dentro de casa pode escapar disso pela escola.
A importância da escola é muito grande. E aí eu nem vou discutir se ela é boa, né? Porque assim, ela tem muitas nuances. Mas, para além disso, esse é o pacto que a gente tem. Então, se esse é o pacto, esses sujeitos que tiveram o direito negado precisam também vivenciar essa experiência. Então, eu acho que esse é um sentido que a gente vai dar conta. E aí, quando você fala sobre como é que é isso, né, de um jovem de 15 anos e uma senhora de 60, essa é a riqueza da EJA. A gente considera que essa dimensão é a riqueza da EJA como experiência humana, como resgate, né, como reviver um direito negado. É difícil? É difícil. Às vezes os idosos se retiram porque os alunos são muito pimenta, né? Isso eu estou sendo muito generosa, mas eles são, né, porque eles não sabem que eles mudaram, estão na EJA. Então, às vezes, o comportamento, né, do diurno ele vai reproduzir. E às vezes a senhora não gosta porque fala palavrão, porque falam coisas obscenas, fazem brincadeiras, tem uma agressividade, todas essas coisas que estão dentro da realidade. Então é um desafio, mas isso também pode ser a riqueza. Que a gente está entendendo que olhar para esses sujeitos é o centro daquilo que te orienta. E deve orientar a política pública e deve orientar a prática do professor. Como eu dou conta dessa diversidade? Né? Agora, só pontuar, acho que eu talvez não falei, hoje a EJA é uma EJA juvenilizada. Então hoje é uma EJA até 29 anos, todos os dados de matrículas, a gente tem uma EJA muito mais jovem do que uma EJA adulta e idosa cada vez mais. Tá? Então isso vai de uma certa forma homogeneizando. E o perigo disso é que a EJA vire correção de fluxo. A EJA vire um apêndice da educação regular que não deu certo, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Os exames de certificação, quando você vai ler no Diário Oficial, a gente lá no grupo está pesquisando de Rio das Ostras, você vai lá no Diário Oficial do Rio das Ostras que justifica aquela parte inicial, o exame é justificado por tal legislação, né? Ele vai estar colocando ali a questão do fluxo escolar, da necessidade de alterar, né, de consertar esse fluxo. Isso é uma distorção que a gente também precisa tomar muito cuidado, né? Sobre essa questão da agenda neoliberal, eu acho que a gente, na EJA, isso vem atravessando de forma muito contundente. Eu preciso também falar. De forma muito contundente. E os estudos não têm apontado isso, né? Porque a EJA, como fica sempre com essa ideia de que ela é residual, não é? Mas essa agenda, né, que chama da pedagogia da hegemonia, né, no livro da professora Lúcia Neves, a responsabilização do sujeito pela sua condição é o centro da lógica neoliberal. Se a gente pensa o empreendedorismo, ele é o cerne disso. Não tem emprego, o emprego é precarizado, não tem carteira assinada, não tem formalidade, você se vira, você é um empreendedor. Se a gente lê o empreendedorismo a contrapelo, é isso. Então hoje essa agenda neoliberal está aí como um ideário que já colocou dentro das pessoas. Eu estou orientando uma monografia no Prof. História, que é sobre os alunos falarem que não querem CLT. Uma coisa é o aluno da classe média falar isso, outra coisa é o aluno da classe trabalhadora dizer não quero CLT. É uma ofensa, é uma ofensa. Ele é um CLT. O problema é isso, na escola de periferia o aluno, então a gente vai fazer grupos focais que a gente quer entender o que move, né? A gente já sabe, mas o que move eles a essa perspectiva. Então, essa política, ela está atravessando a EJA, mas ela não atravessa só a EJA, ela atravessa toda a sociedade. Hoje as pessoas naturalizaram que elas não vão ter direitos. Isso vai, né, sendo ampliado. E aí quando você fala sobre como é que a gente, né, atua sobre isso, e aí eu acho que já é a leitura de mundo. O professor precisa também fazer leitura de mundo. Leitura de mundo não é só uma dimensão, eu vou ensinar, eu vou ajudar, contribuir para que o aluno amplie sua leitura de mundo. O professor precisa fazer leitura de mundo também. O professor precisa ampliar sua leitura de mundo. O licenciado precisa ampliar sua leitura de mundo. E o que é ampliar sua leitura de mundo? É olhar aqueles sujeitos, entender quem são aqueles sujeitos, como eles, né, se organizam, como eles pensam. E às vezes eles podem pensar um discurso extremamente conservador, extremamente machista, extremamente racista. O sujeito da EJA também.
Porque ele não está fora dessa sociedade, ele não está em Marte, não, ele está aqui, ó, nessas estruturas que fomentam e produzem a sua opressão. Então a leitura de mundo é fundamental, porque a gente fica achando que a gente faz o aluno ampliar, né? E a gente não faz leitura de mundo. Se a gente não ampliar nossa leitura de mundo enquanto professores, a gente não chega nesse sujeito, né? Sobre você se aproximar, aquele debate que eu falei sobre o concurso específico da EJA para a educação básica, eu tenho um pouco de esperança que a gente consiga implementar isso, que é diferente. Eu acho que no ensino superior a gente talvez avance, está avançando pelos cursos de pedagogia, então de fato você vai precisar estar nas redes públicas para estar atuando na EJA, né? Mas não tem só essa EJA escolar, tem a EJA dos movimentos sociais. A gente considera, né, da educação popular, né, experiência de educação popular. Os cursos preparatórios de acesso ao ensino superior são educação popular. Eu tenho essa concepção, são práticas de educação popular. Mesmo que o curso às vezes seja muito quadradinho, mas ele é uma prática de educação popular. Então eu acho que tem projetos. E o convite, se você quiser, de frequentar o Fórum EJA. Eu acho que também pode ser um espaço, a gente, né, é a terceira semana lá na UERJ, frequentar o Fórum EJA pode também estar te aproximando, né, já que você se sentiu tão tocada, né, porque é isso, a EJA é transformadora. Quem lê o mundo a partir da EJA se transforma, e essa é a intenção. É isso. Se eu por acaso não respondi a alguém, é porque também às vezes é difícil. Fica aí. Então, o professor Renato deixou aqui livros para nós sortearmos. Nós vamos fazer um sorteio agora dos livros sobre que tem aqui uma temática EJA. Para poder ganhar os Aí, estão pedindo para eu fazer a propaganda do livro, tá? Primeiro dizer que quem não for sorteado tem o e-book e aí pode acessar, né? Esse livro, gente, ele é o resultado, não sei se a Lê ouviu também já falar disso, ele é o resultado do trabalho que eu e Bia fizemos, né? Aqui com as licenciaturas. Eu, Bia, Inês, está aqui, vários outros professores, né? Em 2024 a gente conseguiu um projeto no CTCH e foi desenvolvido durante 2024, e a ideia era reunir os professores das licenciaturas para falar sobre EJA, para conversar sobre EJA. E aí isso é uma coisa talvez interessante para eles saber, né? A gente conseguiu professores de quase todas as licenciaturas. Só não tinha representação do pessoal da geografia, mas todas as outras licenciaturas formou um grupo de trabalho e passamos o ano inteiro, uma reunião por mês, reunindo esses professores para incentivar, falar sobre EJA e tal. E foi muito interessante porque, por exemplo, os professores falavam para nós, todos diziam assim: eu não tenho nenhuma experiência com EJA, eu não conheço o campo da EJA, eu não sei. E são os professores que trabalham nas licenciaturas, na formação dos professores. Mas na mesma direção diziam para a gente assim: ah, mas os nossos alunos fazem estágio na EJA. Ah, mas os nossos alunos têm experiência de trabalho para vestibular comunitário. Ah, mas os nossos alunos trabalham em projetos de educação de jovens e adultos, de alfabetização, de não sei o que lá. Mas o professor que forma esse cara para o trabalho não tinha experiência. E a gente foi desenvolvendo todo o trabalho ao longo dos tempos. E a ideia, né, que depois resultou no livro, foi a gente provocar esses professores a se interarem com o campo da EJA a partir dos estudantes de licenciatura.
Ou seja, o cara está lá fazendo história, os alunos. Ele está trabalhando nos projetos de EJA. Então ele ia discutir com o professor dele, que o forma na licenciatura, sobre história na EJA, sobre filosofia, sobre letras. E aí a gente provocou todo esse movimento de diálogo, de pedagogia, né, lá na alfabetização matemática. E depois a gente organizou o livro a partir dos diálogos que esses alunos tinham com seus professores. Então, o que aparece aqui, né, numa metade do curso, são diálogos, conversas. A conversa mesmo, como elas aconteceram. Então, os alunos estão falando, os professores estão conversando, e essas conversas foram registradas e publicadas. Ao longo do ano 2024, nas reuniões do GT, surgiram outros temas, né, temas importantes, assim, e a gente foi lá, convidou algumas pessoas, especialistas, que pudessem trabalhar esses temas. Então o livro tem duas partes, um de temas específicos, né, no campo da EJA, e o outro dos diálogos que foram travados com os professores e alunos das diferentes licenciaturas. Então tem um texto de filosofia, tem um texto de sociologia, tem um texto da área de letras, tem um da pedagogia. Enfim, a gente foi fazendo toda essa conversa. Modéstia à parte, é uma discussão bem bacana que está aqui dentro, espero que vocês gostem. Então, gente, vamos encerrando aqui, agradecer muitíssimo, e parabenizar a Alessandra pela palestra, e agradecer também a presença de todos vocês, e que essa palestra incentive e motive cada vez mais a nossa formação pela EJA, que é uma modalidade muito importante. Obrigada.